Seguinte, hoje eu tô a fim de revisitar o Retroid Pocket Flip. E esse vídeo vai ser uma viagem não só a esse Retroid que tá na thumb e título, mas também aos consoles portáteis emuladores chineses que vem evoluindo numa velocidade assustadora ultimamente. Pra quem é mais antigo no canal, lembra do lançamento desse console, porque assim que ele lançou, teve unboxing, review e todos os vídeos aí, todos os conteúdos relacionados a ele aqui no canal. E eu confesso que foi um dos consoles que eu mais fiquei hypado. Isso porque foi o primeiro console que eu, pelo menos, pegava, e era até difícil ter console nesse formato na época, com o design, né, do 3DS, basicamente. Apesar de não ter a segunda tela, ele abre e fecha. Então era muito interessante pra... Na época a gente fazia muito vídeo de 3DS, né, então era perfeito o conteúdo pro canal. E assim, ele era muito interessante por muitos fatores, além do só abrir e fechar, que já tornava ele muito diferente da maioria. Mas também, por exemplo, ele tinha aqui analógicos, magnéticos e sliders, né, vocês estão vendo aqui que são uns analógicos tipo do 3DS mesmo. E também contando com R3 e L3, esses analógicos clicam. Então assim, era muito diferente. E além disso, a gente tem que lembrar que ele foi lançado depois do Retroid Pocket 3 Plus. Ou seja, na época que ele foi lançado, também não existia gatilhos analógicos em consoles portáteis Android. Na verdade, se eu não me engano, existia, mas era só no Odin, e o Odin era muito mais caro. Então ele era o primeiro, assim, baratinho com Android que tinha o direcional não, o gatilho analógico. Então, por exemplo, pra jogar aqueles jogos GameCube, que, o Mario Sunshine, que solta água aqui, ou acelerar num jogo de carro, mano, era muito interessante. Tudo bem que não era a melhor aplicação possível, porque tinha uma viagem bem curtinha, era só pra dizer que tinha mesmo, mas já foi um baita de um avanço, ainda mais tendo em vista que depois, aqui no Retroid Pocket 4 Pro, aí sim eles jogaram pra outro nível, né? Tem um gatilho analógico aqui absurdo. Inclusive, os botões de gatilhos desse console são enormes. Isso é meio bizarro, porque esses consoles que abrem e fecham geralmente são tudo pequenucho, e aqui é uma proporção bem boa. E outra coisa muito interessante é que ele tinha, né, a ventilação aqui. Tudo bem que o Retroid Pocket 3 também tinha, mas, enfim, o Retroid Pocket 2, se eu não me engano, não tinha. Então ainda era meio novidade, tá ligado? E esse daqui, apesar de ser um abre e fecha, tinha aqui a dissipação de calor ativa. Tinha botõezinhos extras aqui, sei lá. Eu acho muito interessante esse console. Na minha opinião, foi o console mais ousado. Não, acho que é um fato, né? Nem opinião isso. É o console mais ousado da Retroid, sim. Porém, ele tem, sim, alguns defeitos e o principal pra mim, particularmente, é que ele não abre o suficiente isso daqui, ó. Vocês estão vendo essa angulação aqui? Deixa eu pegar o 3DS pra vocês verem. Ó, se liga. Se você abre o 3DS, você vai reparar que o ângulo que ele fica aberto é bem amplo. É, tipo, quase reto. Já aqui no Retroid, mano, ele é muito encurvado. E isso daqui não dá pra aumentar, tá? Ele tem basicamente aqui umas travinhas. Calma aí, como é que... Aqui, ó. Tá vendo que tem meio que um pininho aqui, ó? E aí, quando você abre, a tela bate ali e não deixa abrir mais. Eu até pensei em, de alguma forma, tipo, cortar isso daqui, lixar, ou sei lá, pra ele abrir mais. Só que eu não sei se a estrutura dele tá pronta pra isso. O cabo flat pode ser forçado e etc. Então, pode parecer que não, mas, mano, esse ângulo dele aqui realmente deixa bem desconfortável pra jogar. Porque você tem que ficar jogando a mão assim pra trás o tempo todo pra ele ficar reto pra tua cara. Então, isso me incomoda muito. Eu acho, na verdade, que esse é literalmente o maior defeito. Ah, não, calma. O maior defeito desse console, na verdade, foi o problema que ele deu aqui, ó, de rachar. O meu não tá mais rachado, mas ele sim deu esse problema e eu fiz um vídeo trocando essa tela. Então eu sinto que, apesar de ser um console meio inovador da Retroid, ele teve seus pontos negativos por ser justamente inovador. Ele era diferente demais e, consequentemente, veio com defeitos de primeira linha, sabe? Como era o primeiro modelo que eles faziam, acabou vindo com certos problemas aí que, hoje em dia, por exemplo, se tu pega o Retroid Pocket 5, né, cara, não tem nem comparação. Aqui é uma qualidade de construção que, apesar daqui ser muito boa, aqui é superior sim. Ainda mais tendo em vista que é um aparelho estático, né? Ele não abre e fecha, consequentemente tem menos chance de dar problema. Tela OLED também. Então, enfim, a Retroid realmente evoluiu muito, a pegada, enfim, cara, o Retroid Pocket 5, eu acho que é literalmente o melhor console Android custo-benefício pra 2025. E olha que o ano nem chegou ainda, hein? Mas eu confesso que esse daqui ainda é meu xodó e não é à toa que eu não vendi ele, cara. Essas diferenciações dele deixa ele com uma cara muito única. E aí você pode se perguntar, Eric, então por que você não liga aí pra fazer o test drive pra gente? Eu não ligo porque ele simplesmente dá a tela de boot e desliga. Olha que beleza. Eu não sei direito o que aconteceu. Eu acho que eu deixei ele tanto tempo parado que a bateria deve ter morrido. Mas eu deixei ele carregando, velho. Mas eu acho que não foi o tempo suficiente. Então eu vou deixar, sei lá, tipo, 8 horas conectado num carregador. E também vou deixar num carregador que não seja rápido, né? Porque tem problema também. Não usem carregador fast charging, esses carregadores turbo. Não usem console portátil chinês, velho. Só se for, tipo, o Retroid Pocket 5, que aí ele é compatível com carregamento rápido. Mas a maioria não é. E aí dá problema, tá ligado? Mas eu espero que eu consiga resolver, velho. Eu não quero que meu consolezinho morra, não. Mas assim, esses são os pontos que eu posso citar desse Retroid. Só que tem outro bagulho que eu quero puxar o assunto aqui, que é simplesmente o chip T618. Pra quem não tá entendendo, esse console aqui tem o chipset T618, né, que ficou muito famoso, tipo, meados do ano passado, até esse ano, mais ou menos, ali no começo, porque era um custo-benefício, né, um chipset custo-benefício absurdo, porque ele basicamente rodava tudo ali até a
arranhava pouquíssimas coisas de Switch, jogos 2D e tudo mais, né? Mas ali Play 2 ele capengava um pouco, mas rodava. Enfim, rodava bastante coisa, só que era coisa, assim, configurável, sabe? Era no seu limite mesmo. O próprio Play 2, Shadow of the Colossus, não rodava aqui dentro, não. Black não rodava. Então, até Play 2, que hoje em dia, por exemplo, no Retroid Pocket 5 roda com resolução aumentada, aqui já era o limite dele. E isso é muito bizarro, porque antes a gente, tipo, chorava quando rodava God of War ali liso. E hoje em dia, God of War é, tipo, padrão. A gente roda ali rapidinho, fala que rodou e é isso, tá ligado? Entretanto, o que eu acho interessante, assim, o ponto principal desses consoles é que eles rodam muita coisa de Android. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o Retroid 5 pra dar o exemplo, né, já que ele liga e o Retroid Flip não, a gente tem aqui, mano, Genshin Impact, esse Wuthering Waves também, que é um jogo muito bom e eu recomendo. Dead Cells, Meganoid, Katana Zero. Mano, eu tava jogando ontem Katana Zero e é um absurdo rodar aqui, ainda mais com essa tela LED e tudo mais. Enfim, aguardem o review do Retroid Pocket 5. Mas o meu ponto é, todos esses jogos que vocês estão vendo aqui rodam também no T618. Ele só capenga mais na emulação. Você vai ter que abaixar o gráfico, por exemplo, do Genshin Impact, essas coisas, mas rodar, ele vai rodar. E hoje em dia, consoles com chipset T618 estão num custo-benefício absurdo. Os consoles que eu posso citar aqui, como RG505, tem o 405M, até o X18S, que também foi um que abre e fecha aí da Pokid, que era bem baratinho. Hoje em dia eu acho que tu acha ele aí uns 600 conto, mano, e ele roda bastante coisa. Então o que eu quero salientar nesse vídeo é, às vezes você consegue uns consolezinhos Android com um chipset T618 que vão te suprir bem, em um custo-benefício absurdo. E é por isso que eu vou deixar o link desses consoles com chipset T618, que ainda dá um caldo, aí na descrição. Lembre-se que você não vai rodar Play 2 assim liso, não vai rodar GameCube liso, é mais pra jogos de Android, mas a biblioteca do Android é muito boa e muito bem otimizada. E no final das contas, eles vão rodar sim também emuladores aí até o PSP, por exemplo, esse console que roda PSP a 3 vezes de resolução, pô. Vai dizer que não é bom ainda mais numa telinha wide aqui bonitinho. Então assim, eu acho que ainda assim vale a pena, mano. Muita gente fala pra mim fazer vídeo sobre o Retroid Pocket 3 Plus, o 505 que eu citei, né, da Ambernic, porque esses consoles com T618, eles abaixaram muito de preço. Eles estão 600 conto, 700 conto, e roda muita coisa. Então eu acho que talvez seja um bom custo-benefício. Mas eu quero saber de vocês, rapaziada, o que vocês acham? Vale a pena console com T618 hoje em dia? Eu queria demonstrar ele rodando as paradinhas aqui, mas como vocês viram, ele literalmente morreu. Eu até ia deixar ele carregando por um bom tempo, só que esse vídeo tem que sair ainda hoje. O tempo que eu deixei não foi o suficiente, então eu vou ver se dou um hard reset, sei lá, aperto ligar, volume mais e menos aqui pra ver se dá alguma coisa. Inclusive, comenta aí embaixo, você tem ideia do que eu posso fazer pra salvar esse console aqui? Mas eu acho que ele não deu ruim não, é algum bug de sistema mesmo, porque ele já deu isso outras vezes, deu deixar ele muito tempo sem carregar, e depois ele voltou. Então eu espero que seja só um susto novamente. Mas, novamente citando, você tem um console T618, porque, mano, foi um sucesso absurdo na época que eles estiveram ali, foi basicamente o boom de consoles de emulação aí no Brasil, então eu tenho certeza que vendeu muito, e consequentemente, muitos de vocês têm acesso a consoles T618 ainda hoje em dia, e eu quero saber o que vocês acham sobre eles, é o suficiente ou não? Eu, particularmente, Ariquinho Games, acho que vale muito a pena, porque não é porque hoje em dia tem consoles mais potentes que esses daqui deixaram de ser interessantes, até porque a gente se divertia de montão antigamente com eles. Antigamente, assim, tipo, menos de um ano atrás, então hoje em dia eles dão um caldo, assim. Então comenta aí, inclusive, também o que vocês rodam, porque isso vai ser interessante, porque às vezes saiu drivers novos, saiu otimizações e emuladores melhores, então o que eles, por exemplo, capengavam pra rodar antigamente, hoje em dia pode estar um pouco melhor com a evolução mesmo de software, tá ligado? Enfim, chega, já falei demais, eu quero saber de vocês, agreguem aí ao vídeo, porque isso é realmente experiência de usuário. E no mais, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever e fazer as paradas tudo do YouTube que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo, valeu, falou, se fui!